seja bem-vindo! Hoje é sábado, dia 30 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Previsão do tempo. Termina amanhã o prazo para a utilização da CNH vencida em julho de 2021. Vacina experimental contra a Covid-19 ataca todas as variantes. E ainda, o crescimento das contas pela internet. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre previsão do tempo. Pela manhã, aqui em Rio Grande, amanheceu com uma névoa, mas à tarde promete sol com algumas nuvens. Em Dom Pedrito, a umidade estava bem alta pela manhã, em 88%. Agora à tarde, a umidade do ar começa a cair, ficando em 48%. Vamos conferir a previsão de hoje para o município do Rio Grande e de Dom Pedrito. Tarde de sol com algumas nuvens em Rio Grande. As nuvens que aumentam no decorrer do dia permanecerão à noite em uma quantidade menor. O vento diminui sua velocidade e chega próximo aos 29 km por hora. E a umidade ficará na casa dos 60%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva. Dom Pedrito também terá uma tarde com a presença do sol. No decorrer da tarde, as nuvens devem aumentar. À noite, o tempo será firme e o céu com algumas nuvens. Os ventos serão fracos e não passarão dos 10 km por hora. A umidade, que estava alta pela manhã, diminuirá bastante e ficará em 48% nesta tarde. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 5 graus a mínima. Não há risco de chuva. Motoristas com a CNH vencida em julho de 2021 têm até amanhã para conduzir com o documento vencido. A prorrogação dos prazos de renovação foi devido à pandemia. A recomendação é que a renovação da CNH seja feita até este prazo. Motoristas com a CNH vencida em julho de 2021 tem até amanhã para conduzir com o documento vencido. A prorrogação dos prazos de renovação foi devido à pandemia. A recomendação é que a renovação da CNH seja feita até este prazo. Agora, os motoristas que ainda estão com a CNH vencida desde o ano passado, devido à prorrogação dos prazos de renovação das CNHs no ano passado devido à pandemia, já devem procurar o Detran da sua cidade para a renovação. Os motoristas têm até amanhã para conduzir com o documento vencido. A prorrogação tinha sido estabelecida pela Deliberação 227/2021 e confirmada pela Resolução 864/2021 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, publicada no Diário Oficial da União em julho de 2021. Conforme previsto na normativa federal, para fins de fiscalização de trânsito, consideram-se válidas as habilitações vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para a renovação definida nas tabelas. Isso também se aplica às informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos especializados que não constam na CNH e as permissões para dirigir. O imunizante experimental que protege contra todas as variantes da Covid-19 está em estudo nos Estados Unidos. A estratégia dos cientistas foi criar uma composição que atacasse diretamente a proteína spike, responsável pela entrada do vírus das células do corpo humano. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia desenvolveram uma nova composição de imunizante contra a Covid-19 com uma formulação inédita.
Em testes com ratos, a substância se mostrou eficaz para a proteção contra todas as variantes da doença e possíveis novas cepas que vierem a existir. O estudo foi publicado na revista PLOS Pathogens. A estratégia dos cientistas foi criar uma substância que atacasse diretamente a proteína spike do SARS-CoV-2, responsável pela entrada do vírus nas células do corpo humano. Até o momento, os pesquisadores afirmam que as vacinas atacam o RNA, liberado pelo vírus após a sua entrada nas células, permitindo a neutralização dos casos graves e desacelerando a pandemia. Mas agora a ideia é atingir o ponto mais eficaz para exterminar o risco do vírus. Os pesquisadores afirmam que o novo coronavírus ainda é uma ameaça global e surgiu então a necessidade de pensar em um imunizante que afete a capacidade do vírus de infectar. Os cientistas trabalham na composição de uma resposta que desarme a capacidade da proteína spike de permitir a entrada do coronavírus nas células. O grupo de pesquisadores também já estuda a possibilidade de um imunizante para ser inalado ou em cápsulas. As compras pela internet devem ter um crescimento de 2% no terceiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Além de buscarem comprar presentes para algum familiar ou amigos, os brasileiros também demonstram mais interesse na compra de alimentos e produtos de perfumaria e cosméticos em mercados online. Essas categorias são responsáveis por 30% do consumo da população durante os meses. Shampoo e condicionador, café, feijão e arroz são os produtos mais vendidos desses segmentos. Dados de uma pesquisa mostraram que mais de 90% dos brasileiros pretendem realizar compras pela internet até o mês de setembro, e a cada dia que passa, aumenta ainda mais a intenção da população em consumir de forma online, tendência impulsionada no período do isolamento social. E os números devem ser maiores também pelas datas comemorativas, que sempre aquecem a economia, como o Dia dos Pais. De acordo com projeções, a população de alta renda será a que mais deve fazer aquisições de forma virtual para a festividade. Por outro lado, apesar da maior intenção do consumo online, a procura por produtos eletrônicos deve cair no período por causa do preço alto. Para realizar todas essas compras, mais da metade dos brasileiros irão utilizar o cartão de crédito pela função de parcelamento e pelos benefícios oferecidos pelas operadoras. E com essas informações, encerramos o Informe Região deste sábado. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Obrigada pela companhia. Fique em seguida com o Sala de Entrevistas. A minha convidada desta semana foi a nutricionista Vivian Almeida. Até logo!